Já aconteceu de você acordar e sentir um sabor amargo na boca? Um sabor que beira a acidez? É um sabor ruim, estranho? Isso é algo que você não precisa se preocupar muito, mas você também não pode se despreocupar. E eu vou te explicar hoje por que disso, porque na verdade esse é um sinal do seu corpo de que existem duas coisas que podem estar bem erradas, e essas duas coisas, se não resolvidas logo, elas podem sim se tornar problemas maiores de saúde, inclusive desenvolvimento de doenças mais sérias. Olá, 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 meu nome é Yara Sturari. Se você não me conhece, eu sou terapeuta integrativa, especialista em Ayurveda e fitoterapia, e sou mentora de mulheres inteiras que buscam conhecer os seus próprios corpos, criar as suas próprias rotinas, ativar a sua autocura através do seu autoconhecimento para não depender mais de dietas e protocolos. Bora começar essa aula então? Pega papel e caneta e vamos conversar. O gosto amargo, meio ácido na boca, ele sugere duas coisas pra gente. A primeira coisa, eu não vou entrar direto no assunto de Ayurveda, mas é muito mais biologia, é muito mais fisiologia que a gente conhece mesmo moderna. Esse sabor, ele tá ligado a um aumento de acidez estomacal, tá ligado a um processo digestivo que não tá funcionando bem, talvez um excesso de bile também pode estar acontecendo ali, mas fato é que o teu fígado está ficando sobrecarregado. Pelo processo digestivo não estar acontecendo perfeitamente, alguma coisa ali tá errada, o teu fígado, ele não consegue dar conta e ele começa a liberar mais toxina. Então, o teu processo metabólico e digestivo noturno, ele vai liberando toxinas com esse sabor amargo para sua língua, para sua saburra, e de repente quando você raspa a língua, você sente que às vezes até tem um cheiro, tá? Então, isso significa que existe uma sobrecarga no seu fígado. E isso é muito importante você olhar, porque se o teu fígado está sobrecarregado, então ele não está conseguindo fazer o processo de desintoxicação do seu corpo, o processo natural de desintoxicação que ele deveria fazer todos os dias, da forma correta. Ele não está conseguindo dar conta disso. E então você está ficando com mais toxinas dentro do seu próprio corpo, o que é um grande problema, porque se você tem toxinas, essas toxinas vão começar a grudar nos teus tecidos, nos teus canais, podem bloquear caminhos de nutrição do teu corpo, você pode começar a ter problemas nutricionais por conta disso, pode começar a causar inflamações, respostas inflamatórias do corpo, acionar o sistema imunológico, vai gerar uma série de problemas. A longo prazo, pode gerar coisas muito mais sérias. Inclusive, de repente, uma autoimune, porque excesso de toxinas no corpo faz com que você tenha um excesso de acionamento do seu sistema imunológico, isso faz com que ele entre em pane uma hora, ele possa entrar em pane uma hora, e não saiba mais com quem ele tem que lutar, e aí você pode desenvolver uma autoimune. Então é algo muito sério. É claro que isso é a longo prazo, é para pessoas que tenham alguma tendência, não é todo mundo, mas pode ser que aconteça. Inclusive é um dos motivos pelos quais tanta gente está desenvolvendo autoimune hoje em dia, tá? Por causa de excesso de toxinas no organismo. Aí a gente entra na questão do Ayurveda. Além da questão do fígado, a gente tem que pensar que quem rege essa parte da digestão, todos os doshas participam da digestão de alguma forma, tá? E quem rege a nossa digestão, nessa parte de fígado, pâncreas, bile, é Pitta dosha. Pro Ayurveda, a bile, aquele líquido, né, amarelo, às vezes esverdeado, né, tem aquela cor mais amarelada assim, ele é um líquido que tem a cor de Pitta, né? A gente fala que Pitta tem essa cor, esse amarelado meio esverdeado. Inclusive, quando a gente tem fezes meio amareladas, meio esverdeadas, a gente fala no Ayurveda que são fezes de excesso de Pitta. Está saindo Pitta pelas fezes. O gosto amargo, meio ácido na sua boca, o gosto ruim, às vezes o mau hálito também, às vezes não. O mau hálito também, nem sempre você tem o mau hálito, mas quando você tem, significa isso? Significa que você tem excesso de Pitta dosha dentro do teu organismo, dentro do teu trato gastrointestinal. Existe mais Pitta do que deveria existir. Isso significa, de novo, que tem mais ácido, talvez mais bile, tá rolando algo que não deveria, tá
em excesso tem fogo. O que é Pitta Dosha? Pitta Dosha é o fogo, né? Então tem excesso de fogo no teu trato gastrointestinal, no teu processo digestivo. E isso é um grande problema, porque, primeiro, se você tem excesso de acidez estomacal, você pode desenvolver feridas no teu estômago, desenvolver uma gastrite, uma esofagite, pode vir a desenvolver úlceras, de úlceras pode se tornar câncer. Então, assim, se você não olha para isso, o que pode acontecer a longo prazo também é um problema bem sério. Da mesma forma, por exemplo, se você tá com alguma questão digestiva, que, por exemplo, seus esfíncteres não estão fechando direito e de repente você tem um excesso de bile e essa bile tá subindo pro seu estômago, a mesma coisa, você vai começar a causar uma série de problemas, tá? E eu falo isso porque eu tive isso há um tempo atrás, tá? Eu tenho os esfíncteres um pouco frouxos, isso por conta de várias questões de saúde que eu tive ao longo da vida, e esses esfíncteres, eles não voltam mais, uma vez que eles se afrouxam, eles não voltam mais a funcionar perfeitamente. Então acontece de às vezes eu ter, ainda faz tempo que eu não faço exame para dizer para você se tem ou não, hoje eu não sei, mas há um tempo atrás eu fiz, faz uns 3 anos que eu fiz uma endoscopia e eu tinha um pouco de bile no meu estômago. E o que é isso? Significa que eu tenho excesso de pita na minha digestão, então tá saindo, a bile tá voltando, a bile tá subindo, então eu tô tendo esse pita, essa forma física de pita dentro do meu estômago onde não deveria ter. Então, você pode ver que quando você não cuida, e isso aconteceu por quê? Porque eu passei muitos anos sem cuidar, eu passei muitos anos negligenciando a minha saúde antes de conhecer o Ayurveda. Então, eu, obviamente, né, colho ainda frutos disso. Mas, hoje já tô muito melhor. Mas a questão é, eu sou uma pessoa que eu sempre tenho que estar cuidando de pita na minha digestão. E se você tem esse fator do gosto amargo na boca recorrente, né, meio ácido, você precisa ficar de olho, porque isso é o primeiro sinal do seu corpo. Pode ser que seja só algo isolado. E isso é o primeiro estágio de uma doença se formando. O Ayurveda fala que a gente tem 6 estágios para a doença se formar. Não existe nenhuma doença silenciosa. O corpo ele vai dando sinais o tempo inteiro. A gente é que deixa de lado, a gente é que para de prestar atenção. Mas ele tá dando sinal. Então, esse sinal de um mau hálito, um gosto ruim na boca, é um primeiro sinal de que algo tá errado ali na digestão. É um primeiro alerta. Se você olha para isso e resolve isso, como eu vou te falar para você resolver agora, isso não vai ser um problema. Agora, se você não olha para isso, se você tá há muito tempo com isso, se isso é recorrente e você não dá atenção, provavelmente você já vai tendo outros sintomas. E aí você pode estar tendo sintomas como todos esses que eu falei, como por exemplo uma azia, pode não ter virado uma gastrite ainda, mas você pode estar sentindo uma azia, você pode estar com as fezes mais soltas, você pode estar com um excesso de fome, de repente, tá tendo muito fogo aí, então teu corpo ele vai te mostrando o sinal de fome, mas não é uma fome de verdade, na verdade é só uma tentativa de se nutrir, mas como tem excesso de fogo ali dentro, o teu corpo acaba não conseguindo digerir, ele acaba carbonizando o alimento, mandando embora com muita rapidez, e aí você não se nutre, e aí você fica com a sensação de fome o tempo inteiro. Você pode ter, por exemplo, mais tendência a inflamações de pele, alergias, tipo dermatites, né? Algumas alergias de pele que deixam a pele avermelhada, que tem essa sensação de inflamação, aquelas cutículas que estão sempre inflamando, você nem faz nada com elas e de repente elas já estão inflamadas. Você pode começar a ter, por exemplo, muita irritabilidade, explosividade, às vezes aquelas dores de cabeça que parece de explosão mesmo. É diferente a dor de cabeça de vata e de pita. Quando tem pita envolvido, ela é quente, ela parece que está explodindo ali dentro. Então isso também tem a ver com Pitta Dosha. Se você tem esses sintomas, já é um sinal maior. Você já está ali provavelmente na segunda, na terceira fase de desenvolvimento da doença. Então você precisa olhar mais para isso. Outros sintomas que a gente pode observar, por exemplo, é o cheiro forte nas axilas, um cheiro muito forte nas fezes, sabe? Ou no pum também, sabe? Quando você solta gases com um cheiro muito, muito, muito ruim, de podre, ácido, aquele pum que sai quente. Pode dar risada, é engraçado, mas é um alerta do corpo. Isso significa que tem muito fogo. Teu corpo tá tentando mandar embora o fogo de todas as formas. Então, pensando que nós estamos falando de fígado,
que é um órgão que precisa de resfriamento para funcionar bem, é um órgão que precisa de mais frieza e não calor para funcionar bem. Por isso que ele funciona muito melhor entre 1 e 3 da manhã, que é quando o nosso corpo está cheio de melatonina, super resfriado, já tá sem comer, sem fazer digestão, e aí ele consegue funcionar bem. Então ele precisa de frieza. E pensando que a gente está falando de excesso de pita, que também precisa de frieza para relaxar, para reduzir, para apaziguar, porque ele é fogo, então ele precisa de coisas que esfriem ele. O que você precisa fazer para você melhorar isso é, primeiro, evitar exposição a muito sol. Se você tá num local que é quente, já vai ser um pouco mais difícil de você equilibrar, você vai precisar pegar um pouco mais pesado para conseguir se equilibrar. Mas não fique se expondo ao sol muito forte, por exemplo, sol do meio-dia, né? Cuida, não fique muito tempo no sol, porque isso vai piorar a situação. Você precisa evitar banhos muito quentes, banho tem que ser morno, às vezes até um pouquinho mais frio, porque já tem muito frio, de novo, o chuveiro muito quente vai piorar a situação, então tenta colocar ali um pouquinho mais morninho para frio. Comida na temperatura também, morna, evita coisas muito quentes, café muito quente, chá muito quente, né? Comida muito quente não é legal, coisas mais fresquinhas. Também é importante que você, na tua alimentação, evite coisas que sejam alimentos que tenham fogo na composição. Então, por exemplo, tudo aquilo que é ácido, que é picante e que é salgado. Esses 3 sabores têm fogo na composição. Então, frutas muito ácidas, vinagre, azeite, né, o limãozinho, todas essas coisas, o shoyu, que é salgado, o próprio sal, tem que cuidar para não exagerar. E de picante, a gente pode pensar tanto as coisas naturalmente picantes, que a gente já sabe que é pimentas, todas as pimentas, mas também a gente tem que pensar nas coisas que são quentes, que tem potência quente. E uma delas, que é as que as pessoas mais usam, é canela. E o gengibre também. Então assim, canela, gengibre, pimentas, evita. Consuma menos, consuma pouco. Cuida com o sal e cuida com os ácidos. Outra coisa muito importante dentro da alimentação, quando a gente está falando dos sabores, é a gente usar mais dos sabores doces, amargos, o sabor amargo apazigua a pita, e o sabor adstringente. O que é isso? Adstringente, a gente vai nas folhas verdes, verdes claras, verdes escuras, elas são muito boas para pita, só com exceção das que são picantes, tá? Então, por exemplo, uma rúcula muito picante não vai ser legal, mas um alface, uma selga, uma chicória é mais interessante, tá? Depois a gente tem os grãos, grão de bico, feijões, são ótimos para pita doxa também, são adstringentes, ajuda bastante a reduzir pita. Todas as frutas mais não maduras, mais verdinhas, que você come sem te dar uma amarradinha na boca, isso é adstringência também, é legal. E qualquer chá que tenha esse efeito também, que tenha mais taninos, que tenha esse efeito de secar um pouco também, pode ser bom para pita. Os amargos, a gente pode pensar nos chás amargos principalmente, é muito mais fácil a gente olhar para os chás amargos, tá? A gente pode pensar um pouco na cúrcuma como tempero, que é amarga, e no fenogrego. O fenogrego é ótimo para pita. Uma especiaria que é para todos os doshas é o cardamomo e o cravo, na verdade duas, né? O cardamomo e o cravo. Então essas duas também você pode consumir. E alimentos amargos a gente vai pensar mais em maxixe, que me vem na cabeça agora, o maxixe, o jiló, né? São 2 ótimos, o melão de São Caetano e qualquer coisa que seja bem amarga. Folhas também que vão ser bem amargas, vão ser amargas e adstringentes. E o sabor doce é tudo aquilo que é muito agradável ao paladar. Então a gente tá falando, né? Eu já falei sobre isso aqui, inclusive no episódio passado eu falei sobre isso. O que são esses doces? A gente tá falando de todos os arrozes, a gente tá falando da lentilha rosa, do feijão moyashi, de todos os tipos, né, de trigo, cevada, aveia,
todas as raízes, e a gente tá falando de carnes, mas daí uma ressalva para peixes, tá? Os peixes, principalmente de água salgada, por mais que você não sinta o sal, alguns você sente, tipo o bacalhau, mas ainda que você fale, não é salgado, é salgado, é quente e pode piorar Pitta Dosha. Então, cuida com isso. Cuida com o peixe, evita o peixe. E nesse período que você tá precisando dar uma apaziguada no Pitta Dosha, vai mais no frango. O frango é a melhor opção. Pode comer carne vermelha também, mas o frango é a melhor opção nesse momento, porque ele tem mais frieza, ele tem menos óleo, que os peixes também têm isso, além deles serem quentes, eles têm muito óleo, eles são oleosos por natureza. E o Pitta Dosha, ele tem uma característica de ser levemente oleoso. Então, o óleo também vai aumentar a Pitta Dosha. E faça os teus alimentos mais cozidinhos, né, no vapor, ou levemente refogados. Às vezes pode até fazer assado, porque o Pitta Dosha precisa de uma secura. Mas evita fazer preparos com muito óleo, tá? De novo, porque ele é levemente oleoso. Então, evita qualquer coisa que tenha muito óleo e muita gordura, tá? Nesse momento não é bom. Tem dois alimentos muito bons, três alimentos muito bons para apaziguar Pitta Dosha. Anota aí para você fazer consumo. Então, a gente tem leite. Para quem não tem intolerância, é bom, leite de vaca, pode consumir. Eu diria ali 100 ml por dia, eu não gosto de passar muito disso, mas a dose terapêutica seria ali até 100 ml por dia. A gente tem ghee. Ghee é o melhor remédio para Pitta Dosha, considerado na Ayurveda o melhor remédio para Pitta Dosha. Então, consuma ghee, prepare os seus alimentos, a gordura que você for usar, opte por ghee, porque vai ajudar a reduzir esse Pitta, vai ajudar a reduzir esse excesso de fogo dentro do teu organismo. E o terceiro deles é coco. O coco é uma fruta maravilhosa. Água de coco, comer o coco. Coco é maravilhoso. Coco em escamas, poder colocar o coco nos seus alimentos vai ser muito bom, porque ele também tem uma potência muito fria. Apesar dele ser levemente oleoso, ele tem uma potência fria que ajuda bastante a reduzir o Pitta Dosha. A água de coco vai ser maravilhosa. Então, consuma estes alimentos, cuide com aquilo que você não pode, que tem muito fogo. Cuida muito com as pimentas, muito mesmo, porque isso agrava muito o Pitta Dosha e isso com certeza vai te ajudar a reduzir essa acidez, isso vai te ajudar a melhorar esse sabor na boca. Claro que, de modo geral, assim, pro dia a dia, raspar a língua é ótimo, raspar a língua ajuda a eliminar o mau hálito, ajuda a tirar esse gosto da sua boca, mas não é só isso. Faça a raspagem da língua, mas lembre de fazer tudo aquilo que eu te falei, porque isso vai te ajudar a reequilibrar o Pitta e evitar que você desenvolva no futuro alguma doença pior, alguma coisa que realmente vai te causar algum problema. Hoje, o sabor amargo talvez não te cause nada, não seja um problema para você. O mau hálito talvez não seja um problema para você, socialmente é, mas talvez que você não ligue, você já esteja acostumado com um chiclete, mas não é legal. Porque o que você está fazendo é deixando de lado uma informação muito importante do seu corpo, um pedido de socorro do seu corpo, e que ele está te dizendo, vamos cuidar disso antes de virar uma doença. Então, cuide, porque a sua saúde é o bem mais precioso que você tem. Lembra de curtir esse vídeo se você gostou. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que eu conseguir. Entra lá no meu Instagram, @YarisTurari, o endereço tá aqui embaixo. Lá também você tem acesso muito mais fácil a mim, confesso que eu respondo mais os comentários, os directs do Instagram do que aqui. Aqui no YouTube eu venho umas 2, 3 vezes na semana, então pode ser que eu demore um pouquinho pra te responder, mas lá no Instagram eu respondo muito mais rápido. Sempre trago muitos conteúdos lá. Lembra de seguir o canal se você ainda não segue, de mandar esse vídeo para outras pessoas. Quanto mais você compartilha, mais você me ajuda a espalhar isso, mais você me ajuda a conseguir fazer o meu trabalho ser mais reconhecida. Então eu te peço, né, eu te dou muita informação, eu te dou uma aula dessas e eu te peço que em troca você compartilhe e você se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber toda vez que tiver um vídeo novo. E se você estiver me assistindo e ouvindo pelo podcast pelo Spotify, lembra de favoritar o canal, de seguir e de dar 5 estrelinhas, tá? Por favor, essas 5 estrelas me ajudam muito a o Spotify entender que meu conteúdo é valioso e mandar para mais pessoas, tá? Isso é muito importante para mim, então eu te peço essa troca. Te vejo no próximo episódio. Até lá!